No vídeo passado, nós explicamos para vocês quais são os tipos de violência. Agora, eu vou explicar para vocês como a educação sexual ela pode prevenir a violência sexual. Bom, a educação sexual é uma das formas mais efetivas na prevenção e no enfrentamento de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Ensinar desde cedo e adaptar os conteúdos para cada faixa etária, abordando os conceitos de toques agradáveis, é importante para aumentar a chance de proteção dessas crianças e adolescentes que são mais suscetíveis a esse tipo de violência. Os diálogos envolvendo sexualidade podem trazer benefícios para a saúde mental, física e sexual de crianças e adolescentes. Adaptar esses diálogos para cada faixa etária é importante para a gente respeitar a individualidade de cada um. E dessa forma a gente acaba promovendo o empoderamento de meninos e meninas sobre seus próprios corpos. Bom, agora nós vamos falar com vocês sobre as principais causas de violências destinadas a alguns grupos sociais. Em relação à comunidade LGBTQIA+, a violência sofrida por essa comunidade está altamente associada com a LGBTfobia presente na nossa sociedade. A fobia é definida como qualquer tipo de conduta decorrente de uma aversão à identidade de gênero ou à orientação sexual de um indivíduo, podendo causar danos materiais, físicos, patrimoniais, psicológicos, sexuais, podendo levar até a morte da vítima. No Brasil, em 2019, a LGBTfobia ela foi criminalizada e ela é enquadrada como um crime de racismo, conforme a Lei 7.716, de 89, até que o Congresso Nacional ele promulgue uma lei específica para essa conduta. Em crimes dolosos, quando há intenção de matar e quando é comprovado que o motivo foi LGBTfobia, o crime ele passa por uma circunstância qualificadora, sendo enquadrado como motivo torpe. Agora nós vamos falar sobre as principais causas de violência que são acometidas contra os adolescentes. Em primeiro lugar, vem a violência sexual, que representa 56% dos casos reportados. Em seguida, vem as violências físicas e psicológicas, representando 47% e 50% respectivamente. E as negligências e abandono representam 13%. Vale ressaltar que as adolescentes mulheres são as que mais sofrem esses casos de violência, representando 78% dos casos reportados. Bom, agora a gente já falou para vocês sobre as principais causas de violências que são acometidas contra os adolescentes, e agora a gente vai falar quem são os indivíduos que cometem esses crimes. No caso dos adolescentes, eles mesmos são as vítimas e também são os autores. Geralmente o crime ele ocorre fora de casa, geralmente nas ruas, e é decorrente de brigas entre gangues ou tráfico de drogas. Agora, no caso das adolescentes mulheres, já é um pouco diferente. Os tipos de violência são sexual, física e mental, psicológica, e elas já ocorrem dentro de casa, podendo ser por gente que é próxima dela, da vítima, e também dentro da família, podendo ser pai, tio, primo, vizinho, parceiro, entre outros. Vale ressaltar também que as adolescentes com deficiência elas são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de violência. No caso das crianças, o que ocorre é o que nós chamamos de objetificação da criança, que é quando o adulto ele enxerga que a criança como se ela não tivesse nenhum direito. E esse tipo de objetificação causa uma relação, alimenta uma relação de submissão e poder, onde o adulto tem um poder sobre a criança. E essa relação ela pode causar danos psicológicos e físicos no desenvolvimento infanto-juvenil da criança. As principais causas de violência contra as crianças são a negligência, abandono, a violência física, mental, a violência sexual, e o bullying. Agora, falando um pouco mais sobre a negligência e o abandono, elas são bem parecidas. O que difere uma da outra é que na negligência é a falta de cuidados básicos do responsável da criança para com o indivíduo. Então pode ser, por exemplo, a ausência de afeto, de atenção, pode ser de cuidados de higiene básica, de vacinação, entre outros. Já o abandono, ele é a falta parcial do adulto cuidando da criança, Então esse abandono ele pode ser parcial, que é o adulto ele se ausenta por um período de tempo, deixando a criança sozinho, ou pode ser o abandono total, que é o adulto ele abandonar completamente a criança, deixando ela sem nenhum cuidado. Bom, agora a gente vai falar sobre a violência emocional e ela também pode ser chamada de violência silenciosa. A violência silenciosa, ela tem esse nome porque ela é um pouco difícil de ser identificada
justamente porque ela não apresenta, né, a vítima ela não apresenta sinais, como por exemplo na violência física, né? A pessoa tem escoriação, a pessoa tem algum hematoma e geralmente na violência emocional existem algumas frases, como vocês podem ver aqui do lado, que são típicas desse tipo de violência. Bom, como eu havia falado anteriormente, na violência física ela é uma violência mais fácil de ser identificada porque ela apresenta, quer dizer, a vítima apresenta sinais e alguns sinais, como por exemplo, escoriações, hematomas, então por isso que facilita um pouco na hora de identificação. E ela ocorre com uma justificativa do agressor de que há necessidade de educar, né, a vítima, no caso a criança, e isso, dependendo do grau da agressão, ela pode levar até a causa de morte. Para finalizar, falando um pouco mais sobre o bullying, ele é um tipo de violência que é feita em grupo para com uma pessoa e geralmente os motivos são em detrimento da identidade de gênero, a orientação sexual pode ser por aparência, pela etnia ou nacionalidade da pessoa. E vale ressaltar que o bullying ele não é uma violência específica para o ambiente escolar. Ele pode acontecer em vários outros ambientes fora de casa ou dentro de casa. Brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Um cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Um tanto problemático, você não acha? Bom, essa música ela fez parte da infância de várias pessoas, mas a pergunta é: ela ainda é válida para os dias de hoje? Bom, isso eu não sei te responder, mas eu sei dizer para você que essa música traz vários temas para discussão, entre eles o feminicídio. Você sabe o que é? Bom, esse é um termo infelizmente muito comum nas notícias, nos jornais que nós lemos e ouvimos por aí. Ele é basicamente o homicídio direcionado a mulheres justamente por serem mulheres. E, pois é a violência impulsionada pelo gênero do indivíduo. Parece até mentira, não é? Mas acredite, todos os dias mulheres sofrem todos os tipos de agressão e tudo isso começa no local em que elas deveriam se sentir mais seguras, em casa. E com a pandemia isso só piorou. Era basicamente o vírus lá fora e o agressor lá dentro. Os dados indicam que durante o isolamento social, o número de casos tanto de feminicídio quanto de violência doméstica só aumentou. Bom, aqui vão alguns dados para que você entenda a gravidade do problema. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher era morta a cada 6 horas no ano passado, no auge da pandemia. Em relação ao seu perfil, 3 a cada 4 mulheres tinham de 19 a 44 anos e 62% eram mulheres negras. E se você pensa que o agressor é algum malucão que resolveu sair por aí perseguindo mulheres, você pode até estar certo. Mas na maioria é alguém conhecido, um primo, o carteiro, o irmão, o pai e assim vai. E até aqui você deve estar se perguntando, mas que tipo de violência? E bom, a violência física, que pode chegar a gerar um feminicídio, é bem comum, mas também temos a violência sexual. Essa é direcionada sim a mulheres, mas principalmente aquelas mais vulneráveis, ou seja, menores de idade, com cerca de 14 anos ou menos. E para além dessas violências, a física e a sexual, que a gente tanto ouve falar, as mulheres também sofrem com as violências psicológica, patrimonial e moral, sendo muito mais comum do que você pode imaginar. Na tentativa de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, surge em 2006 a Lei Maria da Penha, originada por causa da tentativa de feminicídio da mulher que dá nome a essa lei. E nela nós temos diversos artigos que tratam sobre os tipos de violência, quais ferramentas usar para evitá-las e os modos de tratar quem descumpre uma lei tão séria quanto essa. Nada como conhecer a lei que protege nós, mulheres. Melhor do que isso, só saber aonde procurar ajuda quando você precisar.
E aqui a gente vai citar um dos diversos recursos disponíveis por aí. Visando justamente o enfrentamento dessas violências, o número 180 da Central de Atendimento à Mulher está sempre disponível. Vale ressaltar que esse número serve não só para denúncias anônimas e gratuitas, mas também para encaminhamentos, dúvidas e orientações. É só ligar para saber o que você precisa saber. As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, seja você a pessoa afetada ou não. E elas também podem ser referentes a qualquer tipo de violência que citamos aqui: a física, a sexual, psicológica, patrimonial e moral. E lembre-se, sinal vermelho contra a violência doméstica. Você não está sozinha. Infelizmente, essas notícias já não chocam tanto a gente, né? Isso porque a violência contra a população negra está e esteve presente na nossa sociedade branca e patriarcal. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, o homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentou 11,5%. São quase 2,7 negros para cada assassinato, representando 75% das vítimas. E esses números deixam evidente o quanto temos de racismo estrutural no Brasil e no mundo. Um dos exemplos mais conhecidos foi o caso de George Floyd. Não consigo respirar. Essa foi uma das últimas palavras de um homem negro de 40 anos antes de ser morto pelos policiais, que diziam que ele tentava usar cartões falsos em uma loja de conveniência. 2 policiais pararam o suspeito, alegando que ele estava intoxicado, e ele ordenaram que ele saísse do veículo, mas ele recusou. No vídeo que foi filmado por uma testemunha, o policial mantém Floyd no chão, que chega a dizer: "Não me mate". O FBI nunca comentou sobre o caso. Esse é só um dos exemplos que acontecem todos os dias no Brasil e em todo o mundo. No Brasil, especialmente, a desigualdade é o principal problema enfrentado. A população afro-brasileira continua lutando contra as mazelas sociais históricas enraizadas pela escravidão. De acordo com o doutor e filósofo em direito Silvio Almeida, em seu livro O Racismo Estrutural, destaca: o racismo não é um ato ou um conjunto de atos, e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. É, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade ou de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. Os casos mais recentes que tomaram uma grande proporção na mídia foram os assassinatos da vereadora Marielle Franco e seu motorista, no dia 14 de março de 2018, e de João Alberto, em uma rede de supermercados, em 19 de novembro de 2020. Mas vale ressaltar que esses não são casos isolados. Todos os dias, em todos os lugares, a população negra e periférica sofre com a violência e a discriminação. Mas será que a gente consegue relacionar a violência contra a população negra com as drogas? A resposta é sim. Um exemplo perfeito disso foi a Lei do Pacto do Pango de 1830. Também chamada de fumo da Angola, a maconha que foi trazida para o Brasil por escravos foi proibida de ser fumada por negros no Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Foi o primeiro lugar a criminalizar a maconha no mundo. E esse é considerado o primeiro passo do Brasil frente à guerra às drogas, que posteriormente originaria a Lei de Drogas em 2006. Mas afinal, o que é a guerra às drogas? Esse termo foi usado pela primeira vez pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que significa todos os esforços necessários para combater o inimigo público, seriam as drogas. Essa expressão também chegou no Brasil, evidenciando a violência e a letalidade policial, encarceramento em massa, seletividade penal e punição direcionada a grupos marginalizados da sociedade. Esses dois últimos termos, que são seletividade penal e punição direcionada a grupos marginalizados da sociedade, deve ser ressaltado, pois na Lei 11.343 de 2006 prevê como tráfico qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em descontentamento com a lei pertinente. Percebam que não há distinção entre usuário e traficante, o que deixa a cargo dos executores da lei essa definição, que é baseada muitas vezes no racismo, na renda e na localização. Podemos concluir o quanto o racismo está presente na sociedade brasileira. Desde a abolição da escravidão, a falta de igualdade entre todos está presente até hoje. E um dos exemplos mais visíveis disso é a guerra às drogas.